Gustavo Araújo, eu sou graduando de Medicina, também membro do Centro de Estudos de Transtorno de Humor e Ansiedade, o CETA, UFBA, e orientando pela doutora Ângela Miranda Chipa, vou apresentar os dados gerais da minha pesquisa Psicose e Comportamento Suicida em Pacientes de Transtorno Bipolar Tipo 1, uma análise prospectiva. O transtorno bipolar é um transtorno bem conhecido desde a antiguidade e causa um grande prejuízo funcional em pacientes durante todo o mundo, e a fisiopatologia dele ainda é algo que está sendo melhor elucidado ao longo do tempo. A gente sabe que o transtorno bipolar é um transtorno de humor, então o grande prejuízo dele é no humor dos pacientes, mas também em outros domínios cognitivos dos pacientes, né? Então, o transtorno bipolar vai ser dividido em tipo 1, quando é aquele transtorno caracterizado por episódios principalmente de mania, e o tipo 2, que vão ser caracterizados por manifestação de hipomania ou episódios depressivos. Também é importante lembrar que existem os especificadores de doença, ou seja, aquelas manifestações clínicas que podem estar presentes na manifestação da doença, mas que não necessariamente a caracteriza como critério diagnóstico. E uma delas é a psicose, que hoje em dia também é entendida como um marcador de gravidade de doença do transtorno bipolar. O objetivo da análise da minha pesquisa atual é caracterizar clinicamente pacientes convivendo com transtorno bipolar tipo 1 quanto à sua manifestação do comportamento suicida e sintomas psicóticos. Estudo de coorte que está sendo desenvolvido no meu grupo de pesquisa há um tempo. Os primeiros dados coletados foram entre 2007 e 2009. Recentemente, na segunda análise, foi de 2021 e 2024. Os dados clínicos foram por análise de prontuário e também há outros detalhes de inclusão dos pacientes no estudo, sobretudo quanto à neuroimagem, que também é uma abordagem da coorte do meu estudo. O estudo ele é registrado no CEP do UPS e aprovado pela Plataforma Brasil e possui financiamento, sobretudo público, mas também pessoal da equipe. Os principais resultados do meu estudo, na coorte sendo analisada, foi percebido que pacientes com sintomas psicóticos dentro de toda a coorte foram 35, sendo que desses o tempo médio de doença foi de 30 anos, sendo que o desvio padrão foi de 9 anos entre eles. Foi percebido que a frequência total de episódios ao longo da coorte aumentou, significando que houve um 17% de aumento no número de episódios de humor entre os pacientes que possuíam sintomas psicóticos como especificadores da sua manifestação de doença. Também a correlação entre psicose e episódio de humor mostrou que os pacientes que possuíram psicose na sua caracterização do seu curso clínico possuíam mais episódios de humor. Também foi identificado que existe uma correlação positiva entre o número de episódios de humor pelos pacientes e o número de hospitalização, e foi uma correlação positiva consistente durante toda a análise do curso clínico dos pacientes, tanto no primeiro intervalo de análise de T1 e tanto o segundo intervalo de análise. Os pacientes que manifestaram comportamento suicida foram 14 pacientes da coorte, sendo que a maioria deles eram pessoas do sexo feminino e nenhum deles obteram êxito na tentativa de suicídio. Entretanto, ao longo do tempo, houve uma redução no número de tentativas, ou seja, ao longo do tempo os pacientes tentaram menos o suicídio, e também houve uma redução no número de episódios de humor e na hospitalização, na média desses números. Os dados atuais sugerem que os pacientes que estão sendo acompanhados no Centro de Estudos de Transtorno de Humor e Ansiedade da UFBA tiveram um curso positivo ao longo do tempo, mostrando que o acompanhamento regular pode mudar favoravelmente o curso desse transtorno. Essas foram as referências utilizadas na elaboração da pesquisa e da apresentação. Muito obrigado pela sua atenção.